Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Irmãos, boa noite, graça e a paz, amém? Vamos dar início, eu te convido a se colocar de pé. A palavra de Deus, lá em 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quem aqui veio pedir algo ao Senhor nesta noite? Amém. A palavra do Senhor nos garante que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve e ele responde. Amém? Feche teus olhos. Diga ao Senhor aquilo que você veio pedir a ele nesta hora. Diga a ele que você tem confiança nele, por isso você está neste lugar. Porque você confia que ele te ouve, que ele te responde. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido por isso, ou se tem somente alguns dias, mas creia nisso, o Senhor te responde. Senhor, nós te adoramos e entramos, Deus, na tua presença, nessa certeza, nessa confiança de que se nós pedirmos algo ao Senhor segundo a tua vontade, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, o Senhor atende, Deus, o nosso clamor. E Deus, nós estamos aqui nesta noite mais uma vez, porque nós entendemos isso, que não há outro lugar melhor para estarmos, se não for na tua presença, se não for diante do teu altar, se não for, ó Deus, para colocar as nossas petições, os nossos anseios, as nossas gratidões diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que tudo pode, o Senhor é aquele que tudo faz por cada um de nós. E Deus, se o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, é porque o Senhor tem algo reservado para mim, reservado, Deus, para os meus irmãos, reservado para a tua igreja. Nós queremos receber isso, Deus, da tua parte nesta noite. Fala conosco, nos responde, ouve, Deus, o nosso clamor e nos abençoa, Pai, mais uma vez. Que a nossa adoração chegue, Deus, até o Senhor, que o Senhor, Pai, se incline para receber a adoração do teu povo e que o teu nome, Deus, mais uma vez seja exaltado e glorificado neste lugar. Recebe, Deus, toda a adoração, toda a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Pois prazer
Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos na palavra aqui, tem aqueles avisos de sempre, né? Vou dar aqui uns avisos da semana. Primeiro aviso, meus irmãos, em relação a domingo, como já é imaginado, né? Domingo é eleição, e como aqui é um colégio eleitoral, no domingo pela manhã a gente não terá atividade aqui, tá bom, pessoal? Domingo de manhã a gente não vai abrir a igreja. É difícil chegar aqui, é barulho, você não consegue vaga para estacionar, né? Então de manhã a gente não vai funcionar. À noite, normalmente, tá bom, pessoal? 19 horas a gente está aqui. Essa semana, né, infelizmente, teve a questão do falecimento da nossa irmã Iraci, né, que aconteceu no domingo, e estaria ministrando a nós no domingo o nosso irmão Manuel Júnior, né, lá da Primeira Igreja Batista do Retiro. Como aconteceu tudo isso, eu combinei com ele que ele vai vir nesse domingo, tá bom? Então no dia 30, o Dr. Júnior vai estar com a gente aqui ministrando a palavra aí no nosso pré-aviva, tá joia, pessoal? Então não falta não, que a gente vai estar com visita, né, com o pregador de fora. Na quarta-feira, pessoal, quarta-feira que vem é feriado. E como nós estávamos combinados, né, o culto não será aqui na nossa igreja. O culto será lá na Primeira Igreja Batista do Retiro, né? É a nossa igreja mãe, né? A igreja sede, e nesse dia nós vamos ter a honra de abrir o mês do aniversário. Eles estão comemorando ali, se eu não me engano, 63 anos, né? 63, eu falei que 68 a primeira vez, mas é 63 anos, e eles vão comemorar o mês inteiro. A gente vai ter a honra de estar fazendo lá a abertura do mês de aniversário. Então eu convido a todos, quarta-feira, eu só não sei lá, é 19? Quarta-feira, 19 horas, ali na Primeira Igreja Batista do Retiro. Deixa eu ver se está faltando algum aviso. Sábado, meus irmãos, sábado, é 19 ou 19h30? Sábado, 19 horas, o nosso culto de mulheres, né? Vai estar aí com a gente a irmã Renata, né? A Renata da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela vai estar aí com a gente. Então não falta não. Sábado agora, 19 horas, o nosso culto de mulheres. Não vai ter culto de homens não, tá bom, pessoal? Mas a gente vai vir. Pessoal, amanhã, quinta-feira, 7 ou 7h30? 7h30, a gente tem o nosso ensaio do coral. Tá bom? Então você que vai cantar lá na Primeira Igreja Batista do Retiro, você está convocado para amanhã, 7h30, estar aqui para o nosso penúltimo ensaio, último. Para os nossos últimos ensaios. Está acabando. Nossos últimos ensaios. Tá bom, pessoal? Só esses avisos, não quero ser chato não, vou parar por aqui. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, no capítulo 11, nos versículos 1 a 6.
Na verdade, abre sua Bíblia em João 11, porque eu vou ler 1 a 6, depois vou ler 17 a 22, depois eu vou ler 38 a 44, então deixa aberto em João 11. Eu vou te guiando aí, de acordo com as leituras. Nós começamos nesse mês, meus irmãos, a nossa série Igreja para Sempre, né? Avivados pela Palavra, uma série aí que antecede o nosso Aviva. A Aviva vai acontecer, meus irmãos, memoriza aí, dia 11, 12 e 13 de novembro, está bem perto. Dia 11, pastor Bruno do Ministério Cenáculo vai estar com a gente na sexta-feira. Dia 12, sábado, pastor Aloísio da Primeira Igreja Batista do Retiro e também o Ministério de Louvor da PIBRE vai estar aqui com a gente. E no domingo, o pastor Paulo Roberto, o nosso presidente da nossa associação, ele vai estar com a gente aqui também no dia 13. Olha aí, Gabriel, dessa vez eu estou te avisando, hein? O Robertinho vai estar com a gente dia 13, domingo, tá joia? É porque o Robertinho é amigo dele aí de profissão, né? Pessoal, João 11, versículos 1 a 6, pode deixar aí abertinho. Eu estou trabalhando com vocês até o final do ano, né? 3 livros eu quero trabalhar nesse mês de outubro e novembro. Um grito pela vida da igreja, um grito pela santidade do pastor José Armando Sidaco. Lá em dezembro, como é um mês de preparação para o ano novo, um livro sensacional, com um nome bem bacana, que é Cadê a Vaca Gorda, né? Mas esse é só em dezembro, tá bom? Agora eu quero trabalhar com vocês nesse mês de outubro, um grito pela vida da igreja. E eu me baseio hoje no tema Defenestrando o Sofrimento. Anota aí, grava esse nome aí. Defenestrando o Sofrimento, João capítulo 11. Meus irmãos, sofrimento, daqui a pouco a gente vai ler. Sofrimento, você sofre? Tem alguém aqui que sofre, né? Eu lembro que há uns anos atrás, tinha até eu estou ficando mais para cá por causa da câmera, tá? Eu lembro que alguns anos atrás, tinha um dito popular que falava assim, tem sofrido, né? Eu era adolescente, e a molecada falava, tem sofrido, né? Tem sofrido. Depois eu acho que virou até um bordão em algum programa aí de televisão. Mas o sofrimento, ele é um assunto recorrente a todos nós, não é? Todos nós sofremos em certa medida em relação a várias coisas. Talvez você sofre numa área, o outro sofre em outra área, o outro sofre em outra área. Mas o sofrimento é uma coisa que nós precisamos falar sobre ele, não é? Nós falamos tanto, nós, quando eu falo nós, a igreja evangélica, eu nem diria a igreja evangélica, mas a igreja gospel, né? Ela fala tanto sobre a prosperidade, a alegria, a vitória. Você não é cauda, você é cabeça e tal, e vitória, e conquista e tal. Mas, meus irmãos, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? A palavra de Deus, ela nos alerta para a realidade do sofrimento, né? O sofrimento, ele é uma coisa que existe. E eu trouxe por tema na nossa reflexão, defenestrando o sofrimento. Olha que nome bonito. Já pensou? Talvez você vai ter um filho aí, você põe um nome desse assim, defenestrando. Ó, nome bacana, não é? E a gente estava vindo para cá, para a igreja, e a Liniele, ela veio, falou assim, você exagerou hoje no tema da reflexão, né? Defenestrando. Você sabe o que significa defenestrar? Né? Defenestrar, meus irmãos, é uma palavra jurídica, né? Que significa jogar pela janela. E em algumas situações é traduzido por jogar com força pela janela. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos aqui para tentar talvez jogar fora o sofrimento, né? Essa é a intenção por trás desse título, porque se todos nós sofremos, chega em algum momento que a gente quer se livrar do sofrimento, a gente quer jogar fora, né? Quer lançar ele pela janela, quer jogar ele para lá, para a gente poder esquecer o sofrimento um pouquinho. Mas para a gente conseguir isso, nós precisamos entender algumas coisas antes sobre o sofrimento. E é aí que eu vou lá para João no capítulo 11, você pode ir comigo, primeiro dos versículos 1 ao 6, e o texto, ele é um texto de sofrimento. É um texto que fala sobre a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. E o texto, ele diz assim, 1 a 6, estava, porém, enfermo certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Grava essa palavra aí. Aquele que tu amas está enfermo. E Jesus, ouvindo isso, ele disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava, guarda aí 5, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava essa família. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Lá para o 17, pessoal, 17 a 22. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quem? Lázaro havia morrido. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 38 a 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tira aí a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: eu não tenho te dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haverdes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que fora defunto, eu acho isso maneiraço. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Amém, meus irmãos? Defenestrando o sofrimento. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem, ela me lembra muito quando eu era adolescente, de criança para adolescente. E a gente teve um teatro uma vez, na primeira do Retiro, e eu me lembro que o amigo meu, Tiago, ele foi Lázaro, né? E naquele teatro, por que esse teatro ficou na minha memória? Porque se ele era Lázaro, ele tinha morrido. E foi tão engraçado aquele teatro, porque a gente envolveu ele com papel higiênico, e a gente transformou ele numa múmia, sabe? E foi muito bacana aquele teatro. E ele ficava lá igual uma múmia, todo amarradinho dentro de uma caverna que a gente fez de papelão. E quando falava, venha para fora, ele rasgava aquele negócio e saía. E meus irmãos, era muito bacana. E sempre que eu leio esse texto, eu lembro daquele teatro. Mas, meus irmãos, esse texto, na literalidade, o texto real, a história real, é um texto que fala de sofrimento. Nós estamos falando aqui de morte. Mas o que chama minha atenção nesse texto é que é possível ser amado por Jesus e mesmo assim sofrer. É possível ser amado por Jesus e mesmo assim até morrer. Você perceba que eu marquei no texto, quando a gente estava lendo, principalmente o versículo 5, quando fala assim: e Jesus amava Marta, amava Maria e aquele Lázaro. E quantas vezes a gente começa a passar por algum sofrimento, e às vezes os sofrimentos são muitos, né, Altamiro? É sofrimento atrás de sofrimento, e a gente fala assim: Deus, ele não me ama, ou Deus, ele me esqueceu, ou Deus, ele me abandonou. E não é por aí. Quando nós olhamos para a passagem de João, no capítulo 11, nós vemos que
apesar de Jesus nos amar, nós enfrentamos e enfrentaremos sempre sofrimento. Sendo Ele o próprio Deus, Ele enfrentou também sofrimento. No versículo 36, as pessoas ficavam admiradas e elas diziam assim: vejam como Jesus o amava. Vejam como Jesus amava a Lázaro. E isso não foi impeditivo para que ele morresse. Isso não foi impeditivo para que ele fosse até a cova. E eu creio, meus irmãos, que todos nós já experimentamos em algum momento uma dor, um sofrimento. Nós ficamos doentes, nós temos que suportar perdas, nós passamos por desgraças, por tragédias. Não importa o quão amado você seja por Jesus, em algum momento você vai passar por sofrimento. Em algum momento o sofrimento vai acontecer, dor, perdas, angústia, morte. Essas coisas também acontecem com os filhos de Deus. Eu estava vendo televisão há muitos anos atrás, e um desses grandes pastores televisivos, ele pregava e ele dizia assim: olha, eu me converti, teologia da prosperidade pura, né? Eu me converti há 51 anos atrás, e do dia que eu me converti para cá, eu nunca mais tive sequer uma dor de cabeça. E eu pensei assim: poxa, é um grande pastor e um grande mentiroso, né? Em 51 anos de vida o cara nunca teve uma dor de cabeça. Pelo menos esse cara não está vivendo o evangelho, porque no mundo vocês terão aflições. Na verdade, quanta dor de cabeça que a gente tem, né? Literal ou de outros tipos, né, Altamiro? Mas o texto de João, aqui no capítulo 11, ele deixa claro que Lázaro, ele de fato, ele havia morrido. De fato, as suas irmãs, Marta e Maria, estavam sofrendo muito. E que isso pode nos acontecer também. Mas que, apesar do sofrimento, Jesus, ele segue nos amando. E é por isso que eu quero ver com vocês rapidinho 3 coisas que uma igreja viva, uma igreja avivada, ela deve reconhecer ou ela deve saber a respeito do sofrimento. Porque uma igreja viva, uma igreja avivada, é uma igreja que entende que o sofrimento existe. E à medida que nós vamos entendendo algumas coisas sobre o sofrimento, aí sim a gente vai defenestrar ele, vamos jogar ele fora pela janela. Mas primeiro a gente tem que entender algumas coisas sobre ele. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que saber a respeito do sofrimento é que existe uma ideia errada sobre o sofrimento. Olha só, o capítulo 11, versículos 36 e 37. Disseram, pois, os judeus: vejam como ele o amava. E alguns deles disseram, aqui é a parte que chama a nossa atenção: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Olha aí o pensamento do capiroto, né? Esses camaradas, pessoal, eles eram líderes da igreja. Eles eram talvez ex-fariseus, eles eram líderes de sinagoga, eles eram homens instruídos na palavra, na Torá, na lei judaica. Eles eram homens iniciados no cristianismo. Mas aqui nesse momento, eles abrem o coração para a murmuração e para o julgamento. E eles colocam quem em julgamento? Deus. E quantas vezes nós colocamos Deus em julgamento? A gente inverte o jogo. Deus, ele é o único juiz. Deus, ele é o único que tem poder para nos julgar. Mas muitas vezes nós queremos sentar Jesus na cadeira dos réus e julgar a Cristo. E eles começam a fazer isso aqui. Eles dizem assim: olha, ele amava tanto esse homem. Se ele abriu os olhos do cego, e a gente viu o olho do cego abrir, será que ele não podia ter feito alguma coisa para esse camarada não morrer, para Lázaro não morrer? Olha o pensamento desses judeus.
E a pergunta que fica aqui é o seguinte, meus irmãos: Jesus, ele era amigo de Lázaro. Lázaro sofreu, Lázaro morreu, as irmãs de Lázaro sofreram com a morte do seu irmão, naturalmente. E a pergunta que fica é o seguinte: por que os amigos de Jesus sofrem? Você é amigo de Cristo? Você é amigo de Cristo. Eu acredito que todos nós que estamos aqui somos amigos de Cristo. Mas então, por que sofremos, né? Sofremos e até morremos. A gente adoece, a gente tem problema. Será que falta poder em Jesus para resolver essa situação? É o que os fariseus começam a se perguntar: será que ele não tem poder para ajudar o seu amigo? Meus irmãos, as pessoas que não sabem verdadeiramente quem Jesus é, que não conhecem verdadeiramente o seu amor por nós, que não entendem nada sobre os propósitos de Deus, levantam esse tipo de pensamento, começam a querer dar explicações para as situações da vida, sendo que a verdade é que muita coisa que acontece com a gente nunca vai entender. O sofrimento é uma coisa que a gente consegue entender mais ou menos, mas plenamente nunca vamos entender. O sofrimento ele está aí, o sofrimento ele existe. A gente consegue entendê-lo em certa medida, mas na plenitude do seu propósito nem sempre. No caso de Lázaro é um pouco diferente. A gente vai conseguir entender a plenitude do propósito daquele sofrimento. Por quê? Porque Jesus vai ressuscitar Lázaro. É para a glória do nome de Deus. Mas em algumas situações que nós passamos na nossa vida, a gente não vai entender. E quando a gente não entende, a gente começa a deixar o nosso achismo falar mais alto. E aí a gente quer sentar Jesus na cadeira do réu e a gente quer julgar Jesus segundo os nossos pensamentos. E isso, meus irmãos, é uma ideia muito errada a respeito do sofrimento. Nós temos experiências com Deus que são muito pessoais, e a gente não pode criar doutrinas em cima de algumas experiências que nós temos com Deus. E eu quero explicar isso melhor. Por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós oramos, nós pedimos algumas coisas a Deus e Deus nos concede, e outras pessoas oram e pedem e Ele não concede, e a gente quer que Ele conceda para todos, como se Ele não fosse alguém que pensasse e tivesse vontade. Mas Ele é alguém que pensa, Ele é alguém que tem vontade, Ele é alguém que traça propósitos. Da mesma forma que muitas pessoas oram sobre algumas questões que você ora, que eu oro, e elas recebem logo o que elas estão pedindo, e a gente não. E será que Deus ele é bom ou ele é mau, porque ele abençoa um e ele não abençoa o outro? Como é que é isso daí? É uma ideia errada a respeito do sofrimento. A gente acha que Deus ele tem que abençoar todo mundo conforme a nossa vontade. Não é por aí. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Meus irmãos, Paulo ele estava aflito com o seu espinho na carne. A gente não sabe o que é, né? Mas era alguma coisa que incomodava aquele camarada. E se Paulo ele não conseguiu ter uma resposta favorável de Deus, às vezes eu fico pensando assim: ixi, eu acho que eu vou nem pedir algumas coisas aqui não, hein? Às vezes estou doido para pedir alguma coisa para Deus, mas eu falo assim: se ele falou não para o Paulo, nossa, imagina o coitado Fabrício, né? Eu vou pedir nada, né? Mas a resposta que ele dá para Paulo é a resposta que ele dá para nós também: a minha graça te basta. E às vezes a graça dele vai te conceder algumas coisas, e às vezes não. Pessoalmente, meus irmãos, a gente já teve a experiência de orar por algumas pessoas e elas serem curadas, né? O seu irmão lá, por exemplo, a gente esteve orando por ele no hospital, né? Aquele caroço desapareceu. Mas em outros casos a gente orou por algumas pessoas e elas faleceram, né? O caso da nossa irmã Iraci, por exemplo. E nem por isso, meus irmãos, Deus ele deixa de amar um e ama mais o outro. Ele é só uma questão de propósito.
Às vezes ele cura uma pessoa aqui porque aquela pessoa está sem intimidade com Deus e ele quer mostrar o poder dele para aquela pessoa, para que ela se converta e se arrependa. Mas ele não cura uma outra pessoa ali porque ele sabe que aquela pessoa é dele, ela é santa, está nas mãos dele. Então é muito difícil a gente entender os propósitos do Senhor, os sims e os nãos dele. E uma ideia errada, meus irmãos, sobre o sofrimento é querer viver de barganha com o Senhor. Senhor, eu só vou te servir se o Senhor me livrar dos meus sofrimentos. E Paulo, ele disse o seguinte: olha, eu tenho dado graças em todo o tempo, na fartura, na escassez, na abundância, nos problemas. Porque Paulo, ele conseguiu compreender que não valia a pena levar uma vida de barganha com Deus. Se a alegria viesse, ele estava pleno, feliz e viveria a alegria do Senhor. Como é bom viver a alegria do Senhor, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas quando o problema vem, é mais como Jó, né? Eu recebo. Uma igreja viva, meus irmãos, uma igreja avivada, ela tem um segundo conhecimento a respeito do sofrimento. Ela sabe que existem ideias erradas a respeito do sofrimento, mas ela sabe que existem ideias corretas a respeito do sofrimento. E olha que bacana essa frase do pastor José Armando Sidaco. Ele diz assim: sofremos porque algumas vezes uma lágrima em nossos olhos é uma lente de aumento melhor do que muitos telescópios. Meu pai hoje ele estava falando comigo, meu pai sabe que eu gosto muito de astronomia, né? E ele falou assim: pô, você viu o telescópio que os caras fizeram lá, não sei onde que foi? Os caras conseguiram ver uma poeira em Marte, né? Ih, rapaz, não vi não. É um telescópio, hein? Você conseguir ver uma poeira em Marte. Às vezes eu não vejo uma poeira no meu carro. A Licene fala: tá sujo. Eu falo: tá nada. Não estou vendo, né? Mas o pastor Sidaco, ele nos diz aqui: olha, alguns sofrimentos são mais potentes do que muitos telescópios. Por quê? Porque eles nos fazem enxergar algumas coisas que na alegria a gente não enxerga. Quando tudo está bom, a gente não enxerga. E quantos só enxergam melhor a vida através de uma experiência de sofrimento? Quantas lições você já aprendeu no meio do sofrimento? Quantas lições você já aprendeu com a alegria? Meus irmãos, com a alegria posso ter certeza que poucas lições. A gente tem aí uma lição na alegria. Eu sou grato, Senhor, pelo momento de alegria, beleza. Mas o sofrimento, ele te traz inúmeros ensinamentos. A alegria é muito boa quando a gente a sente, é um bálsamo para a nossa vida, mas realmente não nos ensina quase nada, né? Porque talvez ela nos leva a uma existência desatenta de Deus. Quando a gente está alegre, pessoal, a gente começa a não prestar muita atenção nas coisas que Deus está fazendo. E Deus, ele está cuidando, ele está zelando, ele está protegendo. Mas como está tudo bem, como está tudo próspero, como tudo está dando certo, a gente vai começar a esquecer um pouco que é Deus que está fazendo aquilo ali. Eu já falei aqui na igreja, meus irmãos, uma vez, uma entrevista que eu vi do Zeca Pagodinho, né? E alguém disse para ele assim: fala uma coisa que você não precisa. Ele falou assim: eu não preciso de Deus. Depois eu já vi ele mudar essa palavra dele, né? Recentemente. Mas lá atrás ele disse, e eu vi, ele falou assim: eu não preciso de Deus. Eu precisava de Deus quando eu era pobre. Agora eu sou rico, eu não preciso muito de Deus não. Porque eu ficava pedindo para Deus as coisas, agora eu tenho. E aí eu fiquei pensando naquela frase dele, e eu fiquei pensando: poxa, mas e quem deu o dinheiro para o cara? Não foi Deus? Então na alegria, na abundância, na prosperidade, Deus ele age, Deus ele move, e a gente fica desatento, porque está tudo muito bem. Mas na tristeza, no sofrimento, quando o bicho está pegando, você se apega a Deus, e as mínimas coisas que Ele faz por você, você reconhece. Você reconhece o cuidado, você reconhece
o zelo. Então, meus irmãos, quando Jesus ele nos ama, diz a palavra, né, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E os grandes intérpretes da palavra, eles dizem, posso todas as coisas até passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento é aquele que solidifica o caráter, é aquele que nos aperfeiçoa, é aquele que nos melhora. O que você precisa guardar nessa noite, todos nós precisamos guardar, é que dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus contra a sua vida, muito pelo contrário. Paulo ele reconhece isso, meus irmãos, ele diz, olha, o Senhor pela graça me permite passar por algumas situações, para quê? Para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento. Esteja certo de que tempos de sofrimento são sempre tempos de aprendizado. O verdadeiro problema não é que algumas pessoas sofrem, né? O verdadeiro problema é algumas pessoas não sofrerem. E a palavra ela nos fala sobre isso, lá no Salmo 37, nos versículos 1 e 2, ela fala que nós não devemos invejar a prosperidade e a abundância dos ímpios. Porque, meus irmãos, aquela prosperidade, aquela abundância dos ímpios, ela pode até aparentar ser uma bênção, mas ela pode ser um simples caso de abandono. Você não anda comigo, eu não ando com você. Eu não te aperfeiçoo, você não quer nada comigo. E se você ler o Salmo 73, você vai ver um homem chamado Asaf. Ele era ministro de música em Israel. Esse homem ele era um homem de Deus, tanto que ele escreve o Salmo 73 e ele começa a se afastar de Deus, ele começa a abandonar o Senhor. E o Senhor manda uns sofrimentos para ele. E diz a palavra que aqueles sofrimentos o aperfeiçoam ao ponto de o trazer de volta para os braços do Senhor. Então, às vezes, meus irmãos, o sofrimento é graça. E a palavra ela vai nos dizer em Romanos 8, no versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, até o sofrimento, contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. E quando a gente olha lá para Efésios 4, no versículo 15, a gente vê que Ele nos ama tanto que nada nos falta, nem o sofrimento. Porque se o sofrimento tem um lado positivo, Ele não vai deixar que isso falte na nossa vida. E em terceiro e último, né? A igreja viva, a igreja avivada, ela sabe que não existe prazer para Deus quando nós sofremos. Tem gente que acha que Deus ele fica feliz da vida lá. Puxa, Godinho está sofrendo. Olha lá, Miguel, que beleza. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Olha lá o Gabriel sofrendo. Miguel, olha lá. O que eu vou fazer com o Gabriel agora? Deus não faz isso. Não há prazer, meus irmãos, em Deus quando nós sofremos. Apesar do sofrimento ele ser fonte de muitas bênçãos para nós, Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento. Lá em João, no capítulo 11, no versículo 35, é claro quando diz que Jesus chorou, mas no versículo 33 nós vemos que quando Jesus ele vê alguém chorar, ele chora junto também. Por que ele está chorando? Porque ele está vendo alguém chorar. Porque ele é alguém que tem uma profunda empatia pelo nosso sofrimento. Nós não temos um Jesus sádico, um Jesus que não tem misericórdia do sofrimento humano.
Jesus, ele permite o sofrimento vir sobre nós, mas ele chora junto conosco, mas ele permite aquele sofrimento para o nosso crescimento. É quando você vê lá o seu filho doido para pôr o dedo na tomada, você fala com ele umas 30 vezes, não põe o dedo aí não. Ele vai, não põe o dedo aí não, ele vai, não põe o dedo aí não. Aí uma hora você deixa, porque ele precisa de um choque só, para ele nunca mais pôr o dedo na tomada. E você não fica feliz da vida porque ele tomou um chocão. Você sofre com sofrimento, mas você vê o seu crescimento. Será que alguém supõe que a dor que Jesus passou nesse mundo alegrou o Pai? Jesus estava lá na cruz, sofrendo, morrendo, e Deus, o Pai, estava lá. É isso que eu gosto, ó, que maravilha. Meu filho sendo crucificado. Claro que não. Só que a própria palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 2, versículos 7 a 11, que aquilo foi para a glorificação do próprio Cristo e um propósito gigantesco para a humanidade. Então ele permitiu o sofrimento, porque tinha um propósito, meus irmãos, de valor incalculável: a nossa salvação e a exaltação de Jesus sobre todo o ser que existe. Então vale repetir, meus irmãos, que Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas os nossos desprazeres, as nossas aflições, eles têm propósitos nobres. E quase nunca a gente entende o nosso sofrimento. Quando o sofrimento começa, meus irmãos, a gente quase nunca entende. E é tão comum as pessoas procurarem os pastores, né, querendo saber por que elas estão sofrendo. Explica para mim. O pastor não sabe também não, gente. A palavra diz lá em Deuteronômio 29, né, 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor, as reveladas ele revelou. E eu te mostro isso, meus irmãos, caminhando para o final na vida do próprio Jó. Jó é um camarada que chama tanto a minha atenção a respeito do sofrimento por uma única coisa. Quanto sofrimento esse cara passou. O cara perdeu a família, o cara perdeu os bens, o cara perdeu todas as coisas, o cara perdeu a saúde. Será que Deus odiava Jó? Será que Deus estava assim, olha, vou acabar com a vida desse inseto, né? Meus irmãos, Jó estava com tudo, meu irmão. Estava com a bola cheia, estava com a bola toda. É o único ser humano da humanidade, é o único ser humano da história da humanidade que Deus virou e falou assim, ó, por esse cara aqui eu coloco a mão no fogo. Vai lá, diabo, toca nele, tira tudo dele, ele só não tira a vida, porque eu duvido que ele vai me negar. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê Deus apostando assim, apostando em outro ser humano qualquer. No momento de maior sofrimento de Jó, foi o momento que Jó estava com mais moral, vamos dizer assim, com mais admiração, respeito do Senhor. E Jó podia não estar entendendo nada, e como no próprio texto fica claro que Jó não estava entendendo nada. Jó não estava entendendo nada, a mulher dele tenta ele, nega seu Deus e morre, né? E ele diz, você está maluca, você está doida. Eu realmente não sei por que eu estou passando todas essas coisas, mas Deus me deu, Deus tomou, eu não estou nem aí por que eu estou passando todas essas coisas. Glórias, pois, sejam dadas ao nome do Senhor. E eu fico pensando, meus irmãos, na hora que Jó, ele fala essas palavras, a cara do capeta. E a cara de Deus, Deus deve ter olhado e falado assim, eu te avisei. Eu te avisei. Diabo, chega, né? E aí a vida de Jó muda completamente, novamente, né? O momento de maior sofrimento foi o momento que ele tinha a maior admiração do Senhor. Concluindo, meus irmãos, Jesus, ele é o mesmo hoje, hoje ele é o mesmo. O nosso Jesus, ele não é apenas a verdade de ontem, ele não é apenas a esperança do amanhã, mas ele é a certeza de uma realidade maravilhosa hoje. Vamos dizer, o nosso Senhor não é apenas
a verdade de ontem, a esperança do amanhã, mas é também a certeza de uma realidade maravilhosa hoje. Faz assim com a mãozinha, hoje, né? E é isso aí, meus irmãos. E é por isso que é defenestrando o sofrimento, é jogando ele fora, porque no momento que Jó estava passando pelo maior sofrimento, era exatamente o momento que ele estava defenestrando o sofrimento. Aquele sofrimento ele estava para acabar, aquele sofrimento estava para ser lançado fora. Foi só ele demonstrar a fidelidade dele ao Senhor. Por que isso tudo está acontecendo? Eu não sei, não quero saber. Não quero saber. Deus me deu, Deus tomou, glória pois seja dada ao nome do Senhor. Diabo com cara de bobo, o Senhor olhando para o diabo e falando: isso é meu garoto, isso é meu garoto. E é assim com a gente também, meus irmãos, porque Jesus ele é o mesmo hoje, foi ontem e será eternamente. O sofrimento vem, o meu é diferente do seu, mas todo mundo tem sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento. Mas o sofrimento, como disse Paulo, são oportunidades do Senhor para o nosso crescimento. Uma igreja avivada é uma igreja que reconhece isso. Uma igreja avivada não é uma igreja que diz: eu me converti e tem 50 anos que eu não tenho dor de cabeça. Isso é mentira. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci para você e você vai vencer também. E é assim que nós defenestramos o sofrimento. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, ó Pai, pela palavra que é colocada diante de nós, e nós reconhecemos, ó Pai, que os sofrimentos eles existem, eles são muitos, muitas vezes eles vêm sobre as nossas vidas, mas o que eu quero pedir ao Senhor aqui nessa noite é que o Senhor esteja nos avivando, e esse avivamento significa que o Senhor nos dê visão, para que no tempo do sofrimento a gente saiba passar por ele e vencê-lo sem blasfemarmos, ó Pai, mas que sejamos a imagem de Jó, apenas confiando completamente a nossa vida nas mãos do Senhor. Somente assim, ó Pai, nós lançaremos o sofrimento fora. Somente assim nós lançaremos fora tudo aquilo que tenta, que quer nos separar do Senhor. Quando o sofrimento vier contra a nossa vida, Pai, naqueles momentos que o diabo ficar esperando que a gente traia ao Senhor, que a gente negue ao Senhor, que ele fique com cara de bobo, mas que a gente tenha a mesma fidelidade do seu filho Jó, nos ensine a fidelidade, é o que nós te pedimos, aviva-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
Amém, meus irmãos? Amém. Então aguardamos vocês amanhã, ensaio, às 7h30, lá no primeiro andar, tá bom, pessoal? O Will vai ter tomado o templo, né, dando aula de bateria. O ensaio não sobe não, tá bom? Amanhã fica lá no primeiro andar, que o ensaio vai ser lá embaixo, a culpa é do Will, tá bom? Tá na conta dele. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo nosso culto, ó Pai. Obrigado pela sua presença em nosso meio. Leva-nos agora para os nossos lares na proteção e segurança do Senhor. Assim nós nos colocamos em suas mãos. Receba os nossos louvores, as nossas adorações, o nosso culto, em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Em nome do Senhor.